pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócio no Brasil e no mundo. Eu sou Tom Rioch, americano de Pittsburgh e conhecido como o rei do networking, conectando pessoas e falando do meu podcast estúdio em Campinas, São Paulo, Brasil. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas do mundo inteiro. E hoje vamos falar com a Eliane Mota Fukunaga. Ela também é de Campinas. Eu conheci a Eliane em 2010, quando participamos como membros do Comitê Estratégico de Sustentabilidade na Anshan Brasil, Regional Campinas. Atualmente, Eliane atua como instrutora de sistemas de gestão integrada e instrutora de temas ESG, Sustentabilidade e Responsabilidade Social. Eliane Fukunaga é autor do livro Gestão da Responsabilidade Social. O livro está disponível na Amazon. Eliana, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, tudo bom? Tá muito bom. Eliane, olhando para o futuro, a gente já viu nesse passado que contei, na sua opinião, qual o impacto que o foco de ESG está tendo no Brasil pelas empresas, nesse novo alinhamento com responsabilidade social? O ESG é uma abordagem um pouco mais voltada para investidores dentro do mercado e ela integra toda a questão de responsabilidade social, especificamente olhando para as questões sociais e econômicas, e no sentido social, muito fortemente para comunidades e para o entorno das organizações, de cada uma de suas unidades, quando elas são unidades dentro de um polo mais corporativo. Que eu vejo, e essa realidade de empresas, no Brasil o que falta é capital, é dinheiro, né? E minha experiência mostrou que uma empresa, quando está procurando dinheiro, o dinheiro existe lá fora, tem muito investimento, muitos fundos de investimento, mas quando eles vêm, esses estrangeiros vêm para cá, eles veem a empresa no Brasil não muito estruturado ou pronto justamente para receber o investimento. Aí bate no ESG. Que eles vêm com um checklist, querem saber qual é o foco, aí incluir essa responsabilidade social, e muito empresário brasileiro não tem. Sim, na verdade a gente está, tanto para a sustentabilidade que a gente fala, quanto para a ESG, ainda está faltando bastante, principalmente em empresas que já têm um faturamento significativo, de médio porte, e aí algumas empresas nacionais. Há uma deficiência muito grande no sentido de enxergar como é que deve se implantar a ESG nas organizações. O outro ponto importante é que muitas organizações acham no Brasil que seguir a legislação é muito complicado, quando na verdade, se a gente for olhar a legislação hoje no Brasil, ela é comparada a padrões internacionais. Sim. Então, nós temos aí um desafio muito grande por parte dos empresários, deles poderem entender que para entrar em ESG ou sustentabilidade, o marco inicial é o atendimento de requisitos legais, ambientais e a licença para operar, que é essa a vantagem que a gente tem com ESG, é a licença para operar em determinadas regiões. A gente está num momento muito difícil no Brasil hoje, que é as questões ambientais. Sim. Nós estamos com diversos desafios aí, e a gente tem um governo que tem questionado esse modelo de sustentabilidade, a não acreditar no aquecimento global e mudanças climáticas. Então, é mais um desafio para os empresários, que vai ser ter realmente consolidado, fortemente claro, quais são os indicadores que eles estão atendendo dentro das questões ambientais. Você fala de indicadores, eu concordo com você, porque o estrangeiro, o investidor, o empresário, ele quer indicadores, ele quer números, ele quer fatos, né? E fatos e números comparáveis. Na semana retrasada eu participei de um seminário
de um grupo escocês, né, que é o Scottish Business Networking. E num seminário online conheci algumas pessoas e depois entrei em contato com algumas dessas pessoas, tá? Que eles estão procurando oportunidades no mundo. A primeira pessoa que eu contactei, a primeira coisa que ele perguntou é sobre parte ambiental brasileiro. Ele perguntou do resto do mercado, então foi uma discurso, uma conversa, porque lá fora as manchetes estão muito fortes, né? A informação que o estrangeiro recebe sobre esse parte ambiental é muito grande. E o impacto dele é isso, tá? Então ele não quer saber do mercado, ele quer saber do que o Brasil está fazendo isso, porque no plano dele de investimento, isso é o primeiro item no checklist. Sim, e o desafio dos empresários brasileiros vai ser justamente provar que, apesar de um discurso bastante pouco esclarecedor de ações concretas por parte do governo federal, nesse sentido de atendimento à legislação, o empresário vai ter que fazer a parte dele e conseguir provar que ele não está envolvido dentro do desmatamento e principalmente todos os negócios que estiver de alguma forma relacionado à sustentabilidade e à condição de preservação de alguns tipos de biomas no Brasil, como o Cerrado e a Amazônia. Esses são os dois principais. Uhum. Aí um outro terceiro que está sofrendo diversos problemas e agora, justamente por essa abordagem pouco conservacionista, é a Mata Atlântica. A gente já teve algumas perdas significativas nesses últimos meses, principalmente no litoral aqui do estado de São Paulo, em função de desmatamento para a construção de prédios na região ali de Bertioga. Uhum. Então, a gente está com grandes desafios aí relacionados principalmente a isso. É como vincular a preservação ambiental ao seu negócio, principalmente se for dentro da área do agronegócio e se for dentro de produtos agrícolas. Senão fica muito difícil. Com relação às outras indústrias, quer dizer que as outras indústrias está mais fácil da gente conseguir recurso financeiro? Não necessariamente. Uhum. E não por quê? Porque hoje um dos focos principais dentro dessa modelagem de ESG é justamente o social governance. E o social governance ele está relacionado com pontos fundamentais, que é a questão ética, a questão de saúde ocupacional do trabalhador. Uhum. E aí, um dos pontos é que nós temos uma legislação comparada à legislação europeia dentro das questões de saúde e segurança do trabalhador e que muitas empresas negligenciam, né? Não seguem à risca e não cumprem de forma concreta e suficiente para garantir a segurança do trabalhador. E dentro da linha social ainda é a questão de stakeholders. Muitas empresas ainda não fazem o exercício de avaliar, mapear, consultar os stakeholders relacionados ao seu negócio. Uhum. E dentre eles, um dos mais desafiadores é a cadeia de fornecedor, que é uma cadeia sustentável, que é outro requisito fundamental que os investidores têm olhado seriamente dentro das questões de ESG. É como você gerencia a cadeia. Eu posso ser um abatedor, mas se eu compro gado de um fornecedor, o qual ainda assim ele está relacionado com o risco de desmatamento, ele certamente está dentro da nossa cadeia e, obviamente, o investidor não vai querer apoiar e investir nesse tipo de negócio. Eu queria pegar o que você falou do stakeholder, né? Que para o europeu, para o americano, asiático, você fala do stakeholder, ele considera a comunidade como um stakeholder. Muitas vezes que eu vejo no Brasil, quando você fala stakeholder, ele visualiza só aquele que tem um dinheiro, o investidor. Mas não é só o investidor, é muito mais ampla essa abrangência. Aí que eu vejo esse descompasso, né? De um lado e do outro, e quando você fala da responsabilidade social, está diretamente ligado ao stakeholder. Sim, na verdade a gente tem dentro de stakeholders diversos, né? É o consumidor, é a comunidade de entorno,
é a cadeia, são os fornecedores, são os trabalhadores, é o próprio governo. Nós temos que mapear todos aqueles que estão relacionados, e dentro desse mapeamento não é comunidade em si, né? A gente tem que ser um pouco mais específico. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho lá no entorno uma comunidade tradicional, ou se eu tenho uma comunidade ribeirinha, ou se eu tenho uma favela, o meu impacto social sobre isso é importante ser avaliado. Outro ponto importante da avaliação de stakeholders, e que a gente percebe que é muito frágil no Brasil, é a questão de diálogo. A partir do momento que você mapeia para analisar que tipo de influência esse stakeholder exerce sobre a empresa e que tipo de influência a empresa exerce sobre o stakeholder. Sim. O outro ponto é, como é que eu vou me relacionar com esse stakeholder? A partir de que parâmetro? Quais são as grandes questões que vão envolver esse stakeholder? E a gente não faz consulta. A gente tem um problema muito grande, tanto que consulta pública no Brasil é um outro ponto interessante, quando a gente vai para os grandes empreendimentos que exigem consulta pública. A consulta pública é feita de maneira estratégica a tal ponto que a gente não consiga fazer a consulta pública, né? Então, deveria convidar a comunidade, deveria convidar a tribo indígena, mas eles não vão ser, eles vão ser chamados, só que não vão ter força de voto, nem força de operação, porque em alguns casos simplesmente isso não acontece. Então eu acho que o grande desafio vai ser esse, né? A gente entender como trazer essas pessoas de forma benéfica para o negócio, né? Essas partes interessadas. Agora, sua atuação, essencialmente, como instrutora, foco em empresas, né? Pequenas, médias, grandes. Qual é o seu cliente? Eu normalmente atuo com pequenas, médias empresas e grandes empresas. Pequenas empresas, no momento, elas não são diretamente afetadas pelas questões de ESG, mas a gente trabalha com os outros elementos que podem favorecer a construção da sustentabilidade da empresa, que são os sistemas de gestão integrados, saúde, segurança, meio ambiente e qualidade. Quando a gente fala de ESG, a gente já tem uma empresa que está amadurecida em sistemas de gestão, ela já tem uma preocupação com relação ao seu desempenho e performance em meio ambiente. Normalmente ela já tem um trabalho de interação com a comunidade, principalmente no sentido mais filantrópico. E aí ela vai tentar desenvolver para trazer esse olhar social de empreendedorismo social, né? Então ela vai ganhar um novo enfoque. Bom, e olhando para esse futuro, o nosso futuro, né? E de fato são as empresas multinacionais, empresas grandes que têm esse olhar do ESG de uma forma diferente, mas se a gente traçar um paralelo do que foi os sistemas de qualidade no passado, ISO 9000, etc., os grandes começam a solicitar ou exigir alguma comprovação, uma certificação, né? Como foi na qualidade. Então esse futuro vai incluir ESG, vai ter elementos que a empresa pequena e média vai precisar demonstrar, né? Até os fatos. Sim. Inevitavelmente, graças à importância e ao desenvolvimento dessas grandes organizações, é que acaba impulsionando o mercado, sem dúvida nenhuma. O fato dessas empresas começarem a cobrar de seus fornecedores uma cadeia sustentável, né? Então, uma vez que isso impacta diretamente na imagem dessas organizações, elas vão cobrar efetivamente esse processo aí de desenvolvimento de sustentabilidade nas cadeias, sem dúvida nenhuma. Vocês sentem que isso já está acontecendo ou é coisa que vai acontecer? Não, já está acontecendo.
Eu recentemente tive uma empresa de transporte de funcionários que ela foi cobrada de fazer uma avaliação em ESG, por exemplo. Então, ela teve uma avaliação para fazer. Também tive agora uma outra empresa recentemente que ela está tendo que fazer um outro protocolo internacional que é chamado SMETA, e ela é uma multinacional, mas ela é uma empresa pequena aqui no Brasil, mas ela está sendo obrigada a fazer para poder atender a determinadas varejistas no mercado. Uhum. E tem empresa de transporte, por exemplo, rodoviário, que está transportando produtos para empresas de renome que estão relacionadas às questões de alimentação e cosmético, que elas estão exigindo também esses padrões internacionais. Eu estou fazendo a implantação em 2 agora recentemente. Então esse futuro já chegou, né, Eliane? Sim, qual que é a minha preocupação aí para o futuro? O futuro chegou, já está aí, é inevitável, né? Não tem como as organizações hoje de médio e grande porte que quiserem se manter no mercado e dentro da cadeia dessas grandes empresas não seguir esse caminho e ter realmente que responder um questionário de forma com acuracidade, com transparência, para garantir essa sustentabilidade. O futuro é meio ambiente. Sim. Eu acho que nós temos aí grandes desafios. Nós saímos da COP26 de Glasgow com vários senões e com várias reticências, e grandes países que estariam envolvidos não tiveram a sua participação efetiva, entre eles está o próprio Brasil, né, que Sim. tem uma responsabilidade imensa. Então, a gente tem aí terminamos de forma desesperançosa, né, com relação às mudanças climáticas. E eu acredito que vai ser o papel das empresas que vai fazer mudar esse cenário, não tenho dúvida nenhuma, porque a gente está dentro de um fórum de discussão de consenso de 100% por parte do foco da ONU, e que a gente não vai conseguir nesse tipo de negociação onde recursos financeiros e como dizem os ativistas, e a ganância está falando mais alto, né? Então, acho que vai ficar no papel dos empresários o desafio de fazer com que as mudanças climáticas sejam postergadas com o cumprimento das metas de 2030 que estão já estabelecidas. Bom, isso já tiver, eu concordo com você, desde que nós participamos em 2010, mas também foi antes, o próprio Anshan, né? No Brasil sempre um foco foi muito forte na parte de sustentabilidade, as empresas, os outros membros que nós participamos do comitê, isso já era muito evidente. Então, na medida, e muitas dessas empresas com certeza sobreviveram a todas as crises, cresceram, se investiram. Então, esse olhar, essa liderança de empresas continua. Sim, e está indo para diferentes mercados. Eu estou com um mercado agora recente de certificação internacional para a joalheria, por exemplo. As joalherias também estão preocupadas, e não por causa de meio ambiente necessariamente. O fator principal, no caso das joalherias, é a questão de estar envolvida com conflitos e terrorismo, né? Que é o caso da República Democrática do Congo e outras regiões, por exemplo, que têm minas de diamante, por exemplo, e ouro. Então, essas empresas estão buscando a certificação para fugir das zonas de conflito, né? Então, não pega joias, não pega nenhum tipo de minério ou de pedras preciosas dessas regiões. Então, está sendo monitorada, por exemplo, a cadeia de joalheria. Esse é um outro momento que a gente está vivendo. Bom, eu entendo tudo isso como boas notícias, tá? Do que a mudança está acontecendo, está vindo, a preocupação está aí, e para
nossos ouvintes empresários é de estar atento, né? Tem muito que se fala, mas agora realmente é a hora de entender mais de perto. E não é só uma avaliação, um checklist que você vai receber para responder, né? Tem que, de fato, demonstrar que está alinhado com os conceitos desse jeito. Sim. Sem dúvida nenhuma. Um checklist respondido não necessariamente significa que ele não vai passar por uma auditoria de confirmação. Essa é a parte como eu lembro da época da qualidade, né? Você pode ter um certificado, mas aí tem que passar a auditoria, tem que passar as inspeções, e aí era uma outra realidade. Bom, Eliane, eu quero que te agradecer. Nós estamos chegando, infelizmente, ao fim do nosso tempo, mas pelo seu lado, parte de instrução, a sua profissão, o futuro vai ser trabalhoso, mas muita coisa a fazer, né? Sim, eu acho que para as empresas também. Vai ter bastante coisa para a gente fazer junto. Não, mas parte da instrução, tudo uma aprendizagem. Se não se educa a respeito, a coisa não anda, né? Então, sim, essa parte de gestão integrada, de saber o que precisa e como fazer, são os passos que precisa fazer. Sim, eu acho que é importante saber por onde começar. Exatamente. E o bom é começar por dentro e pela cultura. Sim. Cultura interna da empresa, focada nesses resultados, e aí futuramente expandir esse processo de forma mais sistemática. Porque é o que você falou, é ao nível da empresa. Para simplesmente sentar e falar, deixa isso ao nível do governo, falar que o governo é uma coisa, mas os exemplos que você deu é ao nível da empresa, ao nível do empresário, ao nível do gestor. Então, tem coisa que tem que estar fazendo hoje. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, tá e o quanto antes começar, o quanto antes as empresas vão permanecer no mercado. Ou vão ser excluídas imediatamente. É a sobrevivência empresarial, né? Exato. Tá, muito obrigado, então, Eliane, e sucesso no futuro. Muito obrigada. E para nossos ouvintes, vocês podem saber mais sobre Eliane Mota Fukunaga, Eliane E-L-I-A-N-E, Mota M-O-T-A, o sobrenome é F-U-N-K-U-N-A-G-A. Pode achar ela no LinkedIn e também achar o livro Gestão da Responsabilidade Social na Amazon. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus MI Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site www.focusmi.com. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.